Prezados amigos, boa noite a todos. Eu adorei ver vocês lá estudando. Uma das coisas mais importantes da Casa Espírita é o estudo doutrinário da doutrina. Se hoje a gente precisasse eliminar todos os trabalhos de uma Casa Espírita e ficar só com um, nós ficaríamos só com o estudo, nada mais. Então, o trabalho mais importante da Casa Espírita é o estudo da doutrina espírita. Os demais trabalhos, o trabalho assistencial, a palestra, tudo que segue depois é o resultado do que estudamos ali nos livros. Então, esse estudo tem que haver sempre. E parabéns a vocês por vocês lá estudando, fiquei até com inveja. Nessa noite nós vamos falar sobre o capítulo 5 do Evangelho, que fala sobre as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos. E em particular nós vamos falar sobre os aflitos. Então, essa é a nossa ideia, de capturar desse capítulo os itens que falam sobre essa aflição, né? Hoje nós vivemos num mundo de tantas dificuldades, ou não sei se o mundo se tornou tão fácil que parece que tudo é dificuldade, né? E se a gente voltar o tempo, a gente até consegue analisar que parece que era mais fácil as coisas, né? Não havia tanta aflição, né? Por outro lado, o mundo moderno nos trouxe muitas facilidades e aí nos trouxe os atropelos, né? Então eu acredito também muito na comunicação, né? Antigamente, pela falta da comunicação, dificilmente a gente sabia das aflições de outras pessoas. Hoje é muito fácil, né? Alguém está doente, no mesmo dia você já está sabendo, está no Facebook, está no Instagram, está na rede social, né? As pessoas têm mais facilidade de locomoção, né? De sair de um lugar, ir para o outro, visitar as pessoas. Então a nossa ideia de dificuldade do mundo, ela na verdade é apenas transitória. E quando nós falamos nessa ideia transitória, a gente lembra do processo que a Terra passa atualmente, que é o processo de mudança, de melhorias, né? Que é o processo do planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, certo? A mudança, ela sempre vai ser difícil para nós. Na escola não era desse jeito? Primeira série, prézinho, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Eu lembro que quando a gente ia para o terceiro ano, que era chamado de terceirão, a gente morria de medo, né? E da oitava série, quando ia, hoje tem a nona, né? Mas quando ia para o primeiro ano, também o medo era muito grande. Vão aumentar matérias, agora a gente vai ter caderno com um monte de matéria, né? E aquele medo de tudo, desse processo de crescimento. O nosso processo evolutivo também se faz dessa forma, né? Nós iniciamos lá nos mundos primitivos e viemos nesse processo evolutivo, dia a dia. Hoje passamos por uma nova transformação, né? A mudança desse planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde é um mundo muito melhor. Mas nessa transição, né, quando a gente fala aqui de aflição, a gente tem que entender uma coisa. Existem dois processos evolutivos. E a gente sempre tem que entender que esses dois são separados. Eles vão ocorrendo e um vai tentando acompanhar o outro. Que é o processo evolutivo material e espiritual. Então, quando a gente fala assim, nós estamos num planeta de provas e expiações. O planeta é um elemento material. Esse elemento material, que é o planeta Terra, ele está evoluindo. A natureza vai evoluindo, os animais, né? Tudo vai se modificando, né? Hoje em dia, nós tivemos uma pandemia aí, mas nós não temos tantas doenças como tínhamos no passado. Muitas pessoas morriam facilmente com qualquer doença, mais simples que fosse.
hoje tem mais recurso, né? O planeta está nesse processo evolutivo. E quando nós chegarmos lá num planeta de regeneração, onde o bem sobrepõe o mal, nem mesmo a enfermidade vai existir. Porque o bem vai sobrepor o mal. Então é natural que não haverá mais a necessidade da enfermidade, da dor, da aflição. Então esse é o processo evolutivo planetário. E o nosso, como espírito, onde fica? Nós também passamos por esse processo. Nós viemos lá dos mundos primitivos, provas e expiações, e vamos para o mundo regenerador. No processo evolutivo do espírito. Mas se nós não acompanharmos agora, se eu não mudar agora, o que vai acontecer? Quem mudar vai continuar no planeta de mudança. Quem não mudar não vai continuar no planeta de mudança. É igual quando você vai morar na casa de uma outra pessoa. Aí a pessoa fala para você assim, ó, você tem que fazer isso, te dá um monte de diretrizes e regras na casa. Aí você não acompanha as diretrizes, não acompanha, aí alguém vai chegar para você e vai dizer o quê? Você não pode ficar aqui. Aqui não é para você. Porque você não acompanha aquelas diretrizes ali, né? Então nós no planeta Terra somos da mesma forma. Então quando a gente fala em processo evolutivo, a gente tem que entender esses dois elementos aí, né? Apesar dos dois, um não interferir no outro, mas um depende do outro, né? O processo evolutivo da Terra depende do ser humano, que é o espírito reencarnado, e o nosso processo evolutivo como espírito depende do mundo material. E aí os dois vão naturalmente evoluindo. E esse processo, apesar da gente ver muito hoje na doutrina espírita dizendo assim, fim dos tempos, nós estamos num processo evolutivo onde acontecerão muitas catástrofes, né? Então quando a gente vê muito falando sobre essa mudança planetária do mundo de provas e expiações para a regeneração, a gente sempre pensa que esse processo evolutivo só começou agora. Não, é agora. Não é agora. O processo evolutivo da Terra já começou há muito tempo. É um processo evolutivo. Quando a gente chega lá na 8ª série da escola, e aí a gente vai passar para o próximo ano, atualmente para o 9º ano, na minha época para o 1º ano do ensino médio. Quando a gente vai mudar, quando vai fazer essa mudança, o nosso processo evolutivo é só no 8º ano? O meu 8º ano é o meu processo evolutivo para o próximo ano? Não. Eu tive um histórico para trás. Eu passei pelo pré, fui alfabetizado, pelo 1º ano, conhecendo as letras, matemática, 2º ano, 3º ano, 4º ano. Então eu tive um processo evolutivo para chegar no 8º ano, onde eu vou mudar para uma galera, né, uma turma bem mais diferente, né? Então nós hoje estamos enfrentando isso. Nós estamos em um processo evolutivo de mudanças, onde a dor, a aflição será menor quando o bem sobrepor o mal. Entretanto, esse processo evolutivo já existe há muito tempo. Só que agora ele se tornou muito mais aparente. Então, é muito fácil de enxergar essa mudança atualmente, né? Nós conseguimos ver isso de forma bem aplicado nas coisas que ocorrem à nossa volta. Hoje, nós temos situações que a gente enxerga como errado. Por exemplo, roubar é errado, não é? Não é uma vergonha roubar? Nossa, que vergonha, você roubou, né? Matar é errado, é uma vergonha. Hoje, se alguém mata, a gente sente até uma coisa ruim, né? Tipo assim, nossa, isso é coisa do passado, né? Então, nesse nosso processo evolutivo, as coisas erradas hoje, elas têm um peso maior, porque nós ganhamos o que nós chamamos de consciência.
A nossa consciência, ela evoluiu diante do erro. E aí a gente começa a enxergar o erro com muito mais ênfase. Por exemplo, no meio de poderes políticos e de gestão de cidades, de estados, de país, quando essas pessoas de poder enganam, passam as outras pessoas para trás, para elas que estão fazendo isso, não é uma coisa normal? Eu já ouvi dizer assim, tipo assim, se eu não fizer, o outro vai fazer. Então é algo normal. Mas nós chegaremos a um dia, quando a gente olhar para trás, vai falar assim, nossa, mas que negócio feio, né? Então tem muitas coisas erradas atualmente, que na nossa balança da consciência pesa mais. Porque nós adquirimos consciência. Então a gente, por exemplo, nós estamos aqui numa reunião espírita. A gente não vai sair aqui na rua, no primeiro poste vai pinchar a rua. Escrever lá, Evangelho, né? Nós não vamos pinchar o muro, né? Por quê? Porque a nossa consciência não permite isso, acha que é errado. E é errado. Só que para quem está fazendo isso, que não tem esse estado de consciência, acha que é normal. É normal fazer isso, né? Então, esse estado de consciência nossa, ele é libertador. Ele é uma promoção nossa para a mudança do nosso planeta. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente conversa com as pessoas mais antigas e as pessoas dizem assim, nossa, o mundo está tão tumultuado, o mundo está tão poluído, né? As pessoas, hoje em dia, as pessoas têm medo do mundo, né? Mas acontece tantas coisas erradas atualmente. Não acontece não. Na verdade, isso já acontecia desde sempre. Só que hoje a gente tem um estado de consciência muito maior. Vou dar um exemplo para vocês. Pega um amontoado de roupa suja, bem suja, e coloca num tanque de água limpo. O que vai acontecer? Sujar. Na hora você vai perceber que a água vai sujar. Você vai ver na hora que está sujo o negócio. Vai estar muito vivo aquela sujeira ali na água limpa. Mas pega um amontoado de roupa limpa e coloca num tanque de água limpa. Você vai ver diferença? Não. A roupa apenas ficará úmida. Então hoje, quando a gente enxerga o mundo, a gente já consegue discernir o bem do mal. O que é certo e o que é errado. Por isso que eu falei, o estudo da doutrina espírita ele é muito importante, porque o estudo da doutrina espírita é que cria esse elemento consciência. É o que eleva o espírito a entender o bem e o mal. Então, conforme a gente vai estudando, né? Eu lembro no Maria de Nazaré, a gente terminava o livro dos Espíritos, depois começava o livro dos Espíritos de novo, terminava o Evangelho, ia para o livro dos Espíritos, aí a gente falava assim, aí no outro ano, fazia tudo de novo. Aí pensava assim, nossa, mas para que estudar tanto, né? Mas é esse estudo que liberta a nossa alma para esse estado consciente. E que naturalmente nos livra das aflições. Como eu disse anteriormente, nós vamos ver o capítulo 5, que fala sobre bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. Mas a nossa ideia é entender quem são esses aflitos, para que realmente a gente esteja no caminho certo, porque às vezes a gente está achando que nós somos os aflitos, e às vezes não somos. Então a gente precisa analisar bem essa situação, né? Uma das coisas importantes nessa transição, nessa mudança nossa, de consciência, até mesmo do nosso planeta, uma das coisas importantes que a gente tem que deixar bem fixado, além desse nosso desejo de mudança, de crescimento, de aprendizado, é aquilo que nós nos sintonizamos. A nossa sintonia de pensamento, ela é muito forte. Você vê, eu vou dar um exemplo para vocês vão entender.
Senta para conversar com alguém que não é religioso, que não gosta das coisas de Deus. Senta com alguém que é assim meio mal-humorado e conversa com essa pessoa meia hora. O que você vai ouvir dessa pessoa? Só reclamação. A pessoa só vai reclamar, só vai reclamar. E você sai até meio cansado, né, daquela conversa, não é? E se você captar a mesma sintonia dela, ela começa a falar mais, fala, não, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Aí você vai sintonizando. Sabe aquele rádio antigo que você pegava, começava a sintonizar e estava chiando, aí você ia devagarinho mexendo ali naquela rodinha, ele ia ganhando sintonia até ficar limpo a voz, né? É a conversa, é a sintonia. Você está ali conversando com a pessoa, e a pessoa está falando mal de alguém, ou está reclamando de alguma coisa. Isso acontece muito no ambiente familiar, né? Aí você fala assim, não, mas é isso mesmo. E a pessoa, isso, aí você aproveita para falar aquilo que você nunca falou, né? E aí, quando você dá trela para essa sintonia, o que você está fazendo com o radinho? Você está sintonizando ele ali com a pessoa. Chega uma hora que você está sintonizadinho com a pessoa. Você sai dali e vai para casa pensando igual com ela. Concorda em tudo com ela. E lá em casa, aí a coisa demanda, né? Aí fica pior ainda. E a sintonia continua. E a sintonia continua, né? Porque você pegou aquela rádio lá e agora? Como é que fica, né? Então isso é o que acontece muitas das vezes quando nós achamos que o mundo não está legal. Quando nós achamos que tudo está errado. Na verdade, é essa nossa sintonia. A nossa sintonia com o planeta. Se a gente começar a mudar a nossa sintonia, o que vai ocorrer? Eu vou começar a me situar com pessoas que pensam como eu. Então, se eu penso no bem, eu vou me sintonizar com quem? Pessoas que pensam no bem. É tão forte isso, gente, esse poder dessa sintonia, né, de você sintonizar com coisas boas, de que quando você está sintonizado com coisas boas, nem coisas ruins acontecem em casa. Você vê que as coisas passam. Você fala, nossa, isso ia acontecer. Mas eu estava envolvido com isso, com o trabalho, e o trabalho assim, sair do centro, ir no centro, estudar, os cuidados da própria casa mesmo, familiar, né? E aquela pessoa que às vezes está numa sintonia baixa, o que acontece? O que a gente vê muito? Eu vejo isso muito na casa espírita, quando a gente atende o próximo. Você vê que para ela tudo acontece errado, né? Nossa, mas parece que a pessoa é benzida, acontece tudo errado com ela, né? E a pessoa é assim, ó, ela vem na casa espírita no final de semana, passa pelo atendimento, relata todos aqueles problemas que ela teve na semana toda. Aí é resolvido aqueles problemas, na outra semana o que acontece? Está tudo de novo a carga de problema. Porque a sintonia dela está naquela sintonia. É o que ela está buscando para ela. Então, se a gente não mudar essa sintonia, é natural que muitas das vezes nós não vamos conseguir nos livrar dessas aflições que o Kardec estuda no capítulo 5. E muitas das vezes, em meio a essas nossas queixas, né? E isso eu vou falar, eu acho que vocês também vão poder trocar uma ideia. O que acontece muitas das vezes quando a vida da pessoa não dá certo as coisas? A pessoa começa a desacreditar nas coisas. A primeira coisa que a pessoa desacredita, Deus. Porque quando tudo acontece errado para a pessoa, o que ela começa a fazer? Será que Deus existe mesmo? Porque, tudo acontece comigo. Então, quando a gente está numa má sintonia, nós começamos a desacreditar nas coisas. Uma outra coisa que a gente desacredita, né? Quando a gente está nessa sintonia errada, nós começamos a desacreditar na vida após a morte, na reencarnação, até mesmo para quem é espírita. Nossa, lá no centro eu aprendi que tem vida após a morte, que a gente já teve outras vidas, que a gente vai ter as próximas vidas, mas eu não acredito nisso não. Então essa dúvida surge do quê? Da nossa má sintonia, das coisas erradas que vão acontecendo com a gente. E a gente começa a desacreditar de tudo. A gente desacredita
dos espíritos benfeitores, né? Quando a gente chega na casa espírita, né, ainda mais quem está ligado a ela toda semana, a gente sabe e sente o auxílio dos benfeitores espirituais. Quando nós não estamos nessa sintonia do bem, do trabalho, do crescimento, do processo evolutivo, o que acontece quando a gente está essa sintonia nossa está errada? Mesmo estando aqui dentro, a nossa sintonia está perdida. Né? Por isso que eu falo, o estudo doutrinário é importante, porque quando você estuda, né, um lê a pergunta, outro lê a resposta, outro comenta, aí você começa a raciocinar, você vai mudando aquela faixa de sintonia. Esse é o trabalho dos espíritos. E você vê que quando a gente sai do centro à noite, depois de tudo, a gente não sai aliviado? Nossa, eu cheguei, saí daqui tão aliviado, né? O que a gente tem que fazer é manter essa sintonia, né, até a próxima reunião, a gente ter essa energia para aguentar e suportar ali as dificuldades. Muitas das vezes vai parecer para nós que tudo de errado acontece com a gente. E que com quem está fazendo o errado não acontece. A gente não pensa muito isso? Nossa, eu faço tudo certinho, bonitinho, bonitinho, e me aparece essa, vou ter que fazer uma cirurgia. Eu faço tudo bonitinho, tudo certinho, estou desempregado. Eu faço tudo certinho. A gente não tem muito essa ideia de que a gente está fazendo tudo certinho e dá as coisas erradas para a gente. E aí a gente vê o vizinho que faz tudo errado, o que a gente pensa? Nossa, ele faz tudo errado e vai lá, a sorte cresce, né? Isso nada mais é do que esse estágio evolutivo, de que o momento certo de cada um experimentar a mudança, né? Corrigir o erro. Eu vou chamar uma criança pequenininha que não entende de nada, vou colocar ela sentada aqui e vou dizer para ela assim, ó, você vai ficar sentada aqui 1 hora, esperando a palestra terminar. Ela não vai entender nada. Amanhã ela vai fazer a mesma coisa que ela fez. Porque o estágio dela mental é de uma criança. Eu tenho que aplicar outras regras que vão naturalmente forçar ela a mudar a sua conduta. Então, muitas das vezes, quando a gente vê o próximo errando e dando bem, é porque ele ainda não está pagando. Mas só que o que acontece? Ele vai pagar. 1 hora ele vai pagar. Ou é nessa, ou é na próxima. E na maioria das vezes, nessa mesma. Então, a gente não precisa ficar preocupado. Eu, na verdade, eu até acho assim que é até bom quando algumas coisas difíceis acontecem na nossa vida. Porque assim, ainda bem, estou pagando minha cota aqui, né? Porque quando está muito bem, preocupado. Ei, meu Deus do céu. Me manda alguma conta aí para pagar, porque está difícil aqui, né? Eu estou sentindo que está muito fácil a vida, né? Então, nós precisamos de começar a pensar nisso, né? O próximo não está passando por dificuldade porque ainda não é a hora dele passar. Eu estou passando por dificuldade porque eu posso vencer essa dificuldade. Isso também é uma verdade. Eu só estou passando por ela porque eu posso vencer ela, né? Mas a nossa intenção é entender quem são esses aflitos que o Cristo fala. Bem-aventurados os aflitos. Nós podemos colocar como exemplo de bem-aventurados os aflitos uma mãe em casa cuidando das tarefas do lar. Como que uma mãe acorda de manhã no lar? Ela acorda de manhã já trabalhando, não é? Já vai lavar roupa, coloca a roupa para lavar, volta, vai limpando a casa, vai lavando tudo, né? Lava o banheiro, limpa tudo, começa já a picar as coisas, fazer o almoço, e nesse meio tempo de intervalo aí já vai trocando a roupa, jogando a roupa no varal para secar. A preocupação com o almoço que tem que estar pronto para as crianças, levar a criança na escola, pegar no pé dela por causa da tarefa. Essa aflição de mãe, ela está muito próxima
do que o Cristo diz: bem-aventurados os aflitos. A aflição que o Cristo menciona é a nossa aflição para que as coisas deem certo. É a nossa dificuldade do dia a dia e a nossa tentativa toda hora de melhorar. Revertemos a situação. Pega lá uma pessoa, né? Podemos pegar até mesmo o exemplo da mãe. Acordou de manhã reclamando, xingando tudo, batendo a casa inteira, mandando os filhos para a escola, chutando os pais, sozinho vocês na escola, né? Ou seja, pensa na mesma pessoa fazendo tudo aquilo, mas reclamando, né? Descrente de Deus. Este não é o aflito que o Cristo menciona na mensagem. Bem-aventurados os aflitos. Não é essa pessoa. Então, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente está xingando, reclamando, maldizendo a Deus e a todo mundo, de nada vale. Tem gente que fala assim: vou sofrer tudo nessa, porque na próxima, né? Não é a ideia do pagar, né? Eu vou pagar tudo nessa, porque na próxima eu não quero estar quite. E continua xingando, reclamando, batendo porta, né? Brigando com os familiares. Não resolveu nada. Não mudou nada. Vai ter que passar de novo por essa aflição. Porque bem-aventurados os aflitos que aprendem com a aflição, com a dificuldade. A dificuldade é a lição que nos leva ao entendimento, ao crescimento. Então, quando a gente fala nessa situação, é para a gente entender que muitas das vezes aquela dificuldade é uma alavanca para a nossa melhoria. Na doutrina espírita, e junto aos espiritualistas em geral, o karma, né, que é essa ideia de que eu vou pagar tudo hoje para não ter que pagar na próxima, essa ideia do karma se tornou uma desculpa muito forte em meio à doutrina espírita. E a ideia nem é da doutrina espírita o karma, né? Nós temos a lei de ação e reação. Se eu fiz errado, eu vou pagar por aquele erro. Entretanto, quando a gente começa a estudar a doutrina, a gente entende que esse pagar do nosso erro não é com o mesmo erro. Porque o erro não se paga com o erro. O erro se paga com o bem. Então, quando eu estou fazendo bem, eu estou pagando o meu erro. Então, muitas das vezes eu já vi assim, de pessoas de poder aquisitivo, falar assim: não vou ajudar essa família não, porque é karma deles, eles têm que passar por isso. E qual que é a tua situação ali? Na questão do livro dos Espíritos que vocês estavam lendo lá, falava da herança, da importância da herança. Essa é a importância da herança. O que você fez com o seu dinheiro? Com a administração das facilidades que você teve? Porque quando você vê o próximo necessitado, é tarefa, dever seu auxiliar o próximo. Se é karma ou não é, se é lei de ação e essa ou não é. É nosso dever auxiliar o próximo. Seja lá na quantia que for, num vasilhaminho de leite, num pouco de feijão, no arroz, na mistura, entre os nossos familiares. Então, o nosso problema maior é esse egoísmo nosso, achar que tudo que eu tenho é lei do karma. E tudo que o outro tem é lei do karma também. Então, eu estou bem porque eu mereço. E o outro está ruim porque também precisa. E não é nada disso. Então, vamos aprender uma coisa. O mal se paga com o bem. É o bem que restaura no ser humano aquela falta. E quando eu estou devendo, eu não estou devendo a ele ou a ela. Eu estou devendo a lei, que é a lei divina. Então eu cometi um erro com a romana. Esse erro, né, eu causei um estrago na vida dela, eu atrapalhei a vida dela. Eu não devo para a romana, eu devo para a lei divina.
E de que forma que eu vou pagar? Realizando o bem. As aflições vão ocorrer, as dificuldades, mas é o meu bem que eu realizar em cima daquilo, é o que vai corrigir o meu erro. Não há como corrigir o erro com o erro, senão se torna uma alavanca que nunca vai cessar, porque é o erro cometendo erro, e não é assim. Então, a doutrina espírita, ela não veio para apagar o karma, mas veio para colocar no lugar a lei de ação e reação. Você trabalha e você naturalmente vai ganhar por aquele trabalho no final do mês, depois de 30 dias. Isso é um resultado. Você cometeu o erro e você vai pagar. Isso eu falo porque muitas das vezes a gente fala do karma como se o resultado de tudo que acontece na nossa vida é karma. Ah, eu sou assim porque na outra vida eu fiz isso. Ah, eu sou assim porque na outra vida eu fiz isso. E nessa vida a gente não fez nada. A gente só está pagando dívida da outra. Não é isso. Por isso que Kardec, nesse capítulo 5, ele coloca lá, causas atuais, olha só, o item de Allan Kardec, causas atuais das aflições. E depois tem um outro tópico abaixo, causas anteriores das aflições. Então nós temos sim uma parcela que vem de existências, faz parte do nosso processo evolutivo. É aquilo que é mais forte em nós. Pensa nisso, o que é mais forte. Aquilo que é mais fraco, mas que ocorre, é resultado da nossa escolha de hoje, daqui. Porque dependendo do que eu escolher fazer, é o meu resultado. Eu vou sair aqui, vou encontrar um inimigo ali na esquina, passar a rasteira nele e sair no braço com ele. Qual que vai ser o resultado? Eu vou para a Santa Casa. Alguém vai ficar machucado. Ou alguém pode perder até a vida. Isso é resultado da vida passada? Não, foi uma escolha minha. Eu fui ali, estava passando, vi a pessoa que eu não gosto e fui discutir com ela. Se eu abaixar a cabeça e mudar o meu caminho, o que acontece? Não foi uma escolha diferente? Então a gente tem que tomar cuidado dentro da doutrina espírita. Quando a gente não estuda e a gente sempre pega as coisas no vácuo, a gente começa a dar um desculpismo, né? O karma é uma desculpa, né? As nossas aflições de hoje, eu sou assim porque no passado eu fiz dessa forma. Vamos entender uma coisa para ficar bem fácil para nós. A maior parcela de aflições nossas atuais é resultado de hoje. Uma pequena parcela é resultado de ontem. Uma pequena parcela. Às vezes o meio que nascemos, o poder aquisitivo que a gente tem que enfrentar para poder vencer a vida. Muitas das coisas são essas as aflições que nós escolhemos antes de reencarnar. Mas o que a gente faz aqui, reencarnado, é uma escolha nossa. Eu fui para a escola estudar. Entrei, portão fechou, eu pulei o muro e fui matar a aula. É uma ação, estou fazendo aquilo ali. Não vai ter uma consequência? Uma hora vai ter a consequência. Porque o meu outro amigo que está lá dentro, sentado, estudando, qual que vai ser o futuro dele? Ele vai ser alguém no futuro, profissionalmente. Eu que estou ali pulando o muro e enforcando a minha opção de aula, qual que vai ser o meu futuro? Muito mais difícil. Mas isso é uma coisa do passado ou é uma coisa do presente? É do presente. Então é nossa do presente. Eu lembro quando eu era mais jovem, nós estudamos na mesma escola, na mesma classe, com a mesma professora. E ele se tornou juiz, eu não. Mas no final de semana, quando a gente ia jogar bola com a galerinha na rua, no campinho de terra, a gente estava lá, matando as opções de estudo. E onde que ele estava? Em casa estudando. Então é apenas uma lei. Eu fiz isso, meu resultado vai ser esse. Ele fez daquela forma, o resultado vai ser melhor. Eu saio aqui, vi alguém que eu não gosto do lado de lá, vou pro lado de cá. Não vou ter problema, não vou ter. Então, somos nós que causamos as nossas aflições. E as nossas aflições de hoje são resultados das nossas escolhas de agora. Não são coisas do passado.
Como também aquela ideia de que na próxima vida eu pago. Não é? Como se a reencarnação fosse caixa bancária. Não, agora não dá para pagar essa, na próxima eu pago. Também não existe. Nós estamos constantemente forçados a melhorar. As dificuldades são uma alavanca para essa nossa melhoria. O nosso débito vai ser pago aqui, agora ou ali. Mas tudo acontece na hora certa. É isso que a gente leva desta noite. Que os bem-aventurados, sejamos nós, aqueles que são aflitos pela necessidade de melhorar, pela necessidade de acertar, pela necessidade de fazer o bem ao próximo. Que sejamos nós os abençoados pela aflição, mas que essa aflição seja uma alavanca para a nossa melhoria. Que Jesus nos abençoe e nos proporcione aí uma excelente noite. Muito obrigado.